Fala pessoal, hoje, 24 de julho de 2023, agora 22 horas e alguns poucos minutos. As pessoas costumam me perguntar assim: André, quando eu devo investir? E com quanto? Ou com quanto e quando? A resposta é muito simples. Se for valor financeiro, com o que você tem. Ah, André, eu tenho R$ 3. Nós temos a ação de um banco, Banco BMG. Não sei se você já ouviu falar. A ação hoje, ela está custando R$ 2,80. Imagine você, com R$ 2,80, você se tornar sócio de um banco. Poxa, André, mas eu não tenho como me tornar sócio de um banco com R$ 2,80. Eu acho pouco, eu acho uma coisa significante. Você quer um banco mais considerável? Então, com menos de R$ 20 você se torna sócio do Banco Bradesco, um dos maiores bancos privados do Brasil. Da mesma forma, com valor aproximadamente de R$ 30, você se torna sócio do Banco Itaú. Com R$ 40 você se torna sócio. 40, hoje está R$ 45. Você se torna sócio do Banco do Brasil. Com R$ 11 você consegue comprar uma ação da empresa que seria, na verdade, a responsável. Assim como o Banco do Brasil tem o Banco do Estado e tem o BB Seguridade, que seria com relação a uma ramificação dos serviços do Banco do Brasil, não vou entrar nesse mérito agora. A Caixa ela não tem os seus ativos listados em bolsa, mas tem a Caixa Seguros, que seria o CXSE, se eu não me engano, esqueci a numeração agora. Não sei se seria o 11 ou se seria 4. Realmente eu não lembro. Mas eu queria que você entendesse que valor financeiro não pode ser problema para você investir. Se você tem a capacidade de comprar uma pipoca na rua, você tem a capacidade de comprar uma ação. Se você tem a capacidade de comprar um pirulito, cara, que custa R$ 2, você tem a capacidade de comprar uma ação na Bolsa de Valores, você tem a capacidade de se tornar sócio de uma das maiores empresas e começar a investir, pensar no seu futuro, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica. O CDB com liquidez do CDI, 100% do CDI, a aplicação é a partir de R$ 1, como eu mencionei em outras aulas anteriores. Então você não pode usar como desculpa você não ter condições financeiras para investir. E aí as pessoas me perguntam: André, quando eu devo começar a investir? Obviamente, nós temos aquela situação que se você está devendo, você não vai pegar o dinheiro que você deve para você investir, porque os juros que você vai ganhar, ou melhor dizendo, os juros que você vai ter e sofrer na sua dívida, eles possivelmente, e é bem provável que sim, ainda mais se você está começando agora, é quase certo que os juros serão muito maiores do que a sua rentabilidade. Mas nós temos hoje, por exemplo, só para você entender aqui, mais um exemplo que eu me recordei aqui agora. Não, André, eu não quero mexer com ações, fundo de investimento imobiliário. Nós temos hoje fundo de investimento imobiliário diversos e tem um queridinho hoje que é administrado por um dos maiores bancos de investimentos do Brasil, que seria a XP Investimentos. A XP Investimentos, ela que toma conta, administra, né? O grupo XP ele administra em partes aí o fundo de investimento imobiliário, até onde eu tenho conhecimento, que seria o MXRF11. E o Grupo XP, ele tem cotas, não sei aí essa parte ao certo, se ele seria o dono por completo, mas ele tem o Grupo Rico, a Clear, a Modal e o Grupo XP. O Grupo XP administra 4 das maiores corretoras do Brasil. Então nós temos hoje um dos maiores grupos de investimentos administrando um fundo de investimento que custa R$ 10,50, um fundo de investimento. Você sai na rua para fazer um lanche, na padaria da esquina você não gasta só R$ 10. Um lanche na padaria da esquina, se você vai pedir um copo de suco natural, se você vai pedir um pedaço de torta, vai sair aí pelo menos numa padaria da esquina a 12, R$ 15. Então, quanto você não pode falar que você não tem para investir.
Banco BMG, as ações custando R$ 2,80, fundo de investimento VSLH11 custando R$ 4,48. Se você me perguntar hoje, André, com quanto eu devo investir? Eu vou te falar, invista com o que você tem, porque se você falar, André, eu só tenho R$ 1 para investir, eu vou te falar, no mercado de ações, hoje no Brasil, nós temos ativos que chegam e podem custar R$ 1. Então você tem condições de investir com R$ 1. André, você está falando uma coisa que para mim é surreal. Não, eu quero que você saia da inércia e comece a fazer alguma coisa, porque enquanto você não tiver a capacidade de sair da inércia e der um primeiro passo, acredite, você não vai tomar uma atitude e não vai fazer alguma coisa. Então, faça com o que você tem hoje. E aí você começa a se programar para investir mais. Seja em CDB, com liquidez de CDI, resgate imediato, seja em fundo de investimento imobiliário, seja em ações. Mas comece hoje. Ah, André, quando? Hoje. Estou falando. André, não posso começar hoje, porque isso, porque aquilo. Eu quero ler para você. Quem me conhece, quem acompanha a gente aqui na DT há um tempo, sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de princípios. E eu vou num dos livros mais antigos e que ensina sobre finanças, muito, não é pouco, ensina muito sobre finanças, que é a Bíblia. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 fala assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se você for observar o tempo, se você for observar a chuva, se você for observar o momento ideal e o momento exato, você nunca vai plantar a sua semente. Porque talvez você fale assim, eu vou plantar quando estiver chovendo, mas aí vai cair uma chuva muito forte, você fala, não vou plantar agora, porque senão vai lavar minha semente. Vou esperar o tempo secar. Aí vem no dia, outro dia um sol rachando, aquele sol quente mesmo, aqui da região de Minas. E aí aquele sol fala, não vou plantar agora porque a minha semente não vai pegar. E aí você fica naquela, não vou fazer hoje por causa disso, não vou fazer amanhã por causa daquilo. Se você for esperar o momento ideal para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada. Então eu quero ser bem objetivo com você hoje, eu quero ser bem direto para que você realmente ouça tudo aquilo que eu tenho para te dizer hoje. Eu não vou gastar uma hora, eu não vou investir uma hora do meu tempo, mas eu quero falar com você de dois ativos bem rapidamente. Um seria dinheiro e o outro seria o tempo, que eu estou aqui te entregando e compartilhando com você metodologias, pensamentos, chaves, alavancas, dentre outras possibilidades, até mesmo atalhos, caminhos que eu andei e fiz errado e estou falando com você, não faça por esse caminho, porque você pode se arrepender lá na frente. Dois ativos que seria dinheiro, finanças e tempo. Entenda de uma vez por todas. Se você virar para mim e falar assim, André, eu não tenho como investir R$ 1 hoje, você tem como investir tempo. Se você falar que não tem como investir tempo, você está mentindo para mim. Porque se você tem 15 minutos do seu dia para investir em conhecimento, você tem condições de investir algo muito importante e que o dinheiro não compra, que é o tempo. O tempo, eu costumo dizer que ele é o maior ativo que qualquer um de nós podemos ter. Porque o tempo o dinheiro não compra. O tempo ele tem valor, dinheiro ele tem preço. Se eu pegar para vocês aqui, isso aqui, por exemplo, uma pecinha de madeira, uma rodinha, né? Que é de um entalhamento, que seria na verdade uma escultura que eu tenho, que meus filhos brincando, né? Acabaram quebrando aí a escultura que eu tinha de um avião, um monomotor. Então essa escultura feita em madeira aqui, para mim poder mandar colar novamente, eu vou pagar um preço que seria aí talvez uns R$ 50 para a pessoa colocar no lugar de novo, ou fazer uma outra se essa não tiver como ser colocada novamente onde ela deveria estar. O preço é R$ 50. E agora o valor? Imagine você ter algo que tem valor. Isso aqui eu posso consertar. Isso aqui o dinheiro compra. Agora o seu tempo o dinheiro não compra. O seu tempo tem valor. Então 15 minutos para você, apesar de que nós vendemos algumas vezes horas, né? Quando nós trabalhamos pela CLT, nós vendemos horas de trabalho, mas o nosso tempo ele não tem preço, ele tem valor. E nós precisamos entender isso. 15 minutos dedicados com qualidade, com eficiência para alguma coisa, para alguém ou para uma situação, valem muito mais do que dinheiro. Vale muito mais do que dinheiro. Se você está disposto a dedicar
15 minutos por dia para a leitura, acredite, você vai conseguir ler um livro em questão de um mês, dependendo do tamanho do livro, porque você vai pegar o hábito, você vai pegar a prática, você vai desenvolver a sua leitura e você vai adquirir conhecimento. E o conhecimento também, ele tem valor, ele não tem preço. Porque o conhecimento, eu não posso comprar de você o conhecimento que você tem por um aspecto completo e tirá-lo de você. Eu posso comprar o seu tempo para que você compartilhe comigo, assim como nós fazemos na faculdade. E por falar em faculdade, eu quero te dar um exemplo aqui disso que eu estou falando. Geralmente no intervalo da faculdade, o último curso que eu fiz agora foi o curso de Direito. Eu falo agora, mas já tem um tempo que eu terminei, né? Então nós temos aí o último curso que eu fiz foi de Direito. Então nós temos aquela situação, o intervalo costuma durar aí 15 minutos. E aí quando nós falamos sobre o curso, ou com uma faculdade, ou qualquer que seja, 15 minutos, nós pensamos assim, é pouco, mas em 15 minutos eu saía, em 15 minutos eu lanchava, em 15 minutos eu conversava com o pessoal que estava ali ao redor, e em 15 minutos eu voltava para dentro da sala de aula. E dava tempo de eu chegar, e aí eu quero falar com você sobre as duas situações, tempo e valor. Chegava do lado de fora da faculdade, e lá tinha um rapaz que vendia um cachorro quente, um hot dog, lá fora. O hot dog dele na época custava R$10. E pelo menos 2 vezes, 3 vezes na semana eu costumava lanchar lá nesse hot dog, nesse galchão móvel que o rapaz ele vendia pra gente, para todos os alunos. E aí eu quero falar com você, eu usava 15 minutos para poder fazer o meu lanche e gastava R$10. Por semana isso dá R$30 no mínimo. Porque sempre vem um refrigerante junto, vem alguma coisa, vem um suco, vem uma água depois. Então era no mínimo R$30 por semana. Isso corresponde a R$120 por mês aproximadamente. Então nós pensamos assim, André, eu não tenho tempo. Tempo nós temos. Eu poderia pegar esses 15 minutos para poder ler uma página de um livro. Quantas vezes eu precisei utilizar esse tempo para estudar para a prova? E realmente, alguns dos momentos que eu dedicava estudando para a prova faziam a diferença na hora da prova. Então eu preciso entender, você precisa entender. Nós, num contexto geral, temos que compreender. Nós temos o que precisamos para investir. Então, quando alguém me pergunta, André, com quanto eu devo começar? Eu falo com o que você tem. Se você tem R$1, comece com R$1. Se você tem R$10, comece com R$10. Se você tem 100, comece com 100. André, eu estou com 50 mil guardado. O que eu faço? Invista os 50 mil. Essa semana, saiu uma matéria de um idoso que a casa dele pegou fogo e ele perdeu aproximadamente R$43 mil no fogo dentro da sua casa. E aí o policial, não sei se era o policial ou o bombeiro, mas ali ele estava pegando as notas de 100, os pacotes de nota de 100 queimados na lateral e falando, quanto que o senhor perdeu aqui? Ah, eu perdi R$43 mil que eu tinha. E aí eu te falo, se esse valor tivesse aplicado em uma rentabilidade de renda fixa, que fosse aí seguro ou tão seguro quanto nós temos a caderneta de poupança, né? Uma boa, como alguns pensam, mas nós temos aí também CDB que tem uma rentabilidade de 13% ou 27%, como aqui nesse canal já mencionei tantas vezes. Esse senhor, ele não teria perdido seu ativo no fogo e ainda teria tido uma rentabilidade mensal de no mínimo R$400 por mês. Nós estamos falando de, em 10 meses, R$4.000, mais do que 3 salários mínimos. Nós estamos falando, para você ter ideia, de uma rentabilidade que ultrapassaria, se fossem juros compostos, R$5.000 no ano. Então o que está acontecendo? Nós não estamos fazendo o que devemos fazer. Nós estamos vendo o tempo passar e não estamos deixando a vida nos ensinar ou as pessoas ao nosso redor nos mostrar o que devemos. Tem tanto conteúdo bom, de qualidade, em tantos lugares. O celular hoje está... Eu até tirei o celular aqui de perto. O celular hoje está ao alcance das nossas mãos. E nós não estamos dedicando tempo a conhecimento, e sim tempo a redes sociais, a Instagram, a Facebook, a WhatsApp e a tantas outras coisas. Desculpa. Então nós precisamos entender, pessoal,
Tempo nós temos. Ah, André, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo. Se você está assistindo essa aula, você está dedicando tempo ao aprendizado e aqui eu estou falando com você. Com quanto? Com o que você tem. Quando? Hoje. Se você tiver prazo, tem outra aula que nós deixamos aí na semana passada, volta lá e assiste ela. Se você tiver prazo, tem outra aula que que nós soltamos o mês passado, volta lá e assiste ela. Na semana que vem, volta aqui que você vai ter outra aula de novo, toda segunda-feira às 22 horas. Eu dedico o meu tempo para passar para você conteúdo de graça. Conteúdo de graça. Então nós precisamos entender. Pega isso aqui, foca, olha. Quando alguém te perguntar, André, quando eu devo começar a investir? Agora. A resposta é essa, agora. Todas as vezes que você se perguntar, André, quando eu devo começar a investir? Responda para você mesmo olhando no espelho. Eu devo começar a investir agora. Eu vou investir valor financeiro. Se eu não tenho dinheiro, eu vou investir tempo. Eu vou pesquisar o que é CDB, o que é CDI, o que é LCA, o que é LCI, o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é uma ação, o que é uma ação ordinária, o que é um juro sobre capital próprio. Eu vou pesquisar o que seria o IPCA, eu vou pesquisar o que é inflação, eu vou fazer uma pesquisa. Então eu vou investir o meu tempo. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou investir o meu tempo agora. E a pessoa pergunta, André, com quanto? Com o que eu tenho. André, eu tenho 10 reais. Já dá para você investir com 10 reais. Faça um depósito. Se comprometa. Assuma a responsabilidade em você estar depositando todo mês 10 reais. Ao final do ano, pelo menos 130 reais com juros compostos. Acredito eu, no mínimo isso aí, em média, talvez você vai ter lá. Então, entenda de uma vez por todas. Nós precisamos começar com o que nós temos ao alcance das nossas mãos. Se você tem um celular, comece com o celular, pesquisando, lendo, buscando informação. Você vai começar com uma informação básica, amanhã você está com a intermediária, amanhã você está com um conhecimento avançado, e aí com o passar do tempo, dia após dia, você vai trazer para você a diferença e você vai perceber que valeu a pena ter começado com o que você tinha naquele momento. Não comece amanhã. Se você está ouvindo esse vídeo, se você está vendo, eu te falo, comece hoje, invista hoje. Se você não tem dinheiro, invista tempo, invista em conhecimento. Mas invista hoje, não comece amanhã. Eu me arrependo de não ter começado anos anteriores. Eu me arrependo de não ter começado anteriormente a investir em conhecimento e a investir em valores financeiros. Hoje eu vejo que se eu tivesse começado anteriormente ao que eu comecei, eu estaria muito melhor. E todos nós, eu nunca vi uma pessoa falar que investiu em conhecimento e se arrepende. Eu nunca vi uma pessoa falar que aprendeu a gerir bem o seu negócio, a gerir bem a sua empresa, a gerir bem as suas finanças pessoais e se arrependeu. Eu nunca vi alguém virar e falar assim, o meu sonho é que a minha empresa quebrasse, o meu sonho era não ter R$ 1 no bolso, mas todas as pessoas que eu conheço falam, ainda bem que eu aprendi a cuidar do meu negócio. Ainda bem que eu aprendi a cuidar da minha empresa, a cuidar das minhas finanças, porque hoje eu vivo a diferença de ter uma boa gestão. Pessoal, comece hoje, comece agora, comece com o que você tem, mas comece. Se você for olhar o tempo, o vento, a temperatura, o calor, o clima, as estações, se você for olhar as condições, se você for analisar o terreno, se você for esperar o momento certo ou o momento perfeito, você não vai fazer nada. Então comece hoje a investir, seja valor, seja o seu preço no caso, né? Seja aquilo que você tem em valor, ou seja em tempo. Mas invista hoje, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês, fiquem na paz. Tchau!